Olá, gente. Espero que todos estejam bem, certo? Que todos estejam em casa, tomando todas as medidas preventivas, né? Também se cuidando, cuidando da mente, cuidando do corpo, certo? E aqui a gente vai para mais uma aula, né? Correspondendo a este sábado, 23 de maio, tá? E ainda vamos discutir sobre a dispensação de medicamentos, tá bom? Ainda lá no módulo 6. Eu acho que vocês viram, né? Perceberam na apostila que a gente só viu uma parte, só a partezinha do início, porque tivemos que falar um pouco sobre a RDC que fala, né, sobre essas boas práticas de dispensação de medicamentos e que é importante vocês estarem sabendo, certo? Então agora a gente vai dar continuidade. Também não trago todo o módulo 6 nesta aula, tá? Ainda ficou a parte da farmácia popular, do programa, né, da farmácia popular, que tá lá no finalzinho da apostila, e eu vou trazer em uma próxima aula pra gente discutir direitinho como foi que surgiu, por que surgiu, né, qual o objetivo, enfim, a gente vai ver isso mais detalhado na próxima aula, tá? Do próximo sábado. Hoje a gente vai ver o restante da dispensação de medicamentos, e aí a gente fica se perguntando, Tia, quais são os objetivos da aula, né, esse sábado, o que é que a gente vai ter que saber, qual é o que é importante a gente aprender para a gente levar para a prática, até para as provas, enfim, para o nosso conhecimento. Então, no módulo 6 hoje, vocês vão ver, a gente vai discutir um pouquinho sobre a questão dos medicamentos genéricos, o similar, o de referência, né? Como é que eu vou saber qual medicamento eu posso estar precisando de uma receita, qual que não precisa, né? Qual que é obrigatório ter a receita, e aí eu preciso saber a qualidade do atendimento também, a gente vai dar uma olhada hoje, o que é que eu tenho que fazer durante o atendimento, para realmente esse cliente gostar, né, da minha forma, da minha cordialidade, de como eu tratei ele possa voltar, certo? Então, tudo isso a gente vai ver um pouquinho hoje, tá ok? E também, para a gente começar essa aula, é importante relembrar alguns conceitos de que é um medicamento genérico, de que é um medicamento de referência, de que é um medicamento similar, que a gente viu lá no módulo 3, né, já bem no início das nossas videoaulas, tá? Então, assim, é importante relembrar esses conceitos para somente a gente conseguir dar continuidade, porque vai que eu esteja falando aqui, olha, gente, as receitas que são do medicamento de referência, eles não podem ser aceitos para tal medicamento. Aí você, sim, o que é medicamento de referência? Que eu tô aqui, ó, perdida há anos-luz. Então, é importante a gente estar dando uma revisada nesses conceitos, certo? Como também no conceito de dispensação, apesar de ser algo mais recente, que foi o conteúdo da última aula, mas para a gente conseguir dar continuidade, é para a gente dar uma revisada antes, tá? E aí, essa aula de hoje, ela não é tão extensa, tá bom? De antemão eu digo para vocês, mas vou com calma, que é para vocês entenderem passo a passo de tudo, tá ok? Então, dispensação de medicamentos, segunda parte. Vamos lá. Relembrando o conceito de dispensação farmacêutica, né? A gente já viu o que é, né? Como deve ser feito, né? Quais são as RDCs, né? Os regulamentos as resoluções que fomentam isso, que baseiam a questão das boas práticas farmacêuticas, que vai desde o recebimento do produto na farmácia até a dispensação, que é quando eu vou entregar aquele produto para o consumidor final, né? Como é que tem que ser feita toda a questão da estocagem, da armazenagem, o que é que eu tenho que estar fazendo para quando eu vou receber, né, os produtos que a transportadora vem deixar, quais são os critérios para dizer que aquele produto ele é de qualidade e ele realmente pode estar ali à venda, como é organizado uma farmácia, quais são os produtos que devem estar na área comum, quais são os produtos que devem estar na área restrita aos funcionários, quais são os medicamentos que devem estar em um armário guardado à parte. Então, tudo isso a gente já viu. E aí, o final do finalzão é a dispensação de medicamentos, que é justamente a prática em que condiz que eu vou entregar esse medicamento ou esse produto ao consumidor, juntamente com o quê? Com algumas informações. A gente até falou na aula passada que é importante estar dizendo as informações, passando as orientações corretas, para justamente garantir que esse produto ele vai ser usado de forma adequada, né, pelo consumidor final, pelo cliente. Aí vocês podem se perguntar assim, tia, mas
Pra que eu vou ter que estar dando essas orientações? Isso aí é dever, é obrigação do profissional que prescreveu. É óbvio que sim, é um dever, é uma obrigação deles, é uma responsabilidade deles, mas não é tão bom quando a gente recebe algo a mais. Então, quando a gente repassa alguma coisa, algum produto, é importante que eu esteja esclarecendo para ele alguma dúvida. E aí é importante, porque eu posso ser pega de surpresa. Né, a pessoa me perguntar para que serve, como é que deve ser utilizado e não entender o que o profissional explicou para ele no consultório e vir perguntar para mim. Então é importante que eu saiba, para eu poder estar passando essas informações corretas. Porque coisa feia a pessoa perguntar: olha, João Vitor, que informação, eu quero saber como é que eu devo usar esse medicamento, quantas horas? Aí tu vai dizer assim: ai, agora eu não sei, ó. E aí a pessoa vai pensar o quê? Ele é um profissional desatualizado, é incompetente, é desinteressado, porque nem uma informação simples dessa ele soube me passar. Ou então ele pedir para você reforçar alguma coisa que você deve saber e você não sabe. Então é para evitar essas indisposições, né, até mesmo essas situações inconvenientes, é bom que você esteja, né, com conhecimento. Então é importante não só eu estar dispensando o produto para aquele cliente, como também está garantindo informações que vão fazer com que ele faça o uso correto deste produto. E aí o que eu falei também na aula passada é que essa ação, né, de divulgar informações, de estar orientando, é importante o balconista, o atendente de farmácia estar fazendo em conjunto com o farmacêutico. Como eu falei para vocês, nem sempre pode ser que ele esteja ali naquele momento, ou até mesmo supor que são vários clientes no momento da entrega. Então é importante que você saiba daquilo, né? Daquela coisa que já é costumeira, já é rotineira ter na farmácia. E aí o farmacêutico está ocupado atendendo algo mais específico e você está ali, é importante você saber, para você se desdobrar e atender, né, com facilidade, né, com cordialidade, com responsabilidade do que você está repassando e garantindo de informação para o cliente, tá? Então a gente viu que dispensação é isso, é o ato de eu entregar, né, dispensar para aquele cliente o produto juntamente com algumas informações que sejam relevantes para o uso adequado do produto. E aí é importante a gente lembrar uma coisinha: todos os produtos dispensados em uma farmácia devem estar regularizados junto à Anvisa e a aquisição de produtos deve ser feita por meio de distribuidores legalmente autorizados e licenciados, certo? Então é óbvio que eu só posso estar dispensando produtos na minha farmácia que estejam regularmente cadastrados, que estejam regularmente disponíveis junto à Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A gente viu isso também nas aulas passadas, que ela é tipo como fosse o órgão maior, né, dessa parte da vigilância sanitária. Então é óbvio que as coisas que eu vou fazer, as coisas que, né, os parâmetros fisiológicos, o parâmetro bioquímico, ou mesmo a questão da dispensação de produtos só podem estar sendo realizados mediante uma autorização, mediante a regularização disso junto à Anvisa. E a aquisição de produtos deve ser feita por meio de distribuidores legalmente autorizados e licenciados, justamente para evitar a falsificação, para evitar o contrabando, enfim, para evitar todas as coisas que acontecem ainda, não somente aqui no Brasil, como também em outros países, né? Onde há ainda essa parte ilegal da coisa, tá? Então é importante que essa aquisição de produtos na farmácia seja feita por distribuidores realmente legais, certo? Regularizados e licenciados. Outra coisa que é importante a gente saber antes da gente adentrar, né, nessa questão da qualidade do atendimento, quais são os medicamentos, enfim, é a lista de medicamentos genéricos atualizada deve estar disponível em versão impressa para os clientes a consultarem. Também falei isso na aula passada, porque na RDC traz que tem que ter essa lista de medicamentos, né, com todos os medicamentos genéricos, que a gente vai já relembrar quais são os medicamentos genéricos, disponível para justamente a população, o cliente queira vir consultar, ou às vezes até na dúvida: rapaz, agora eu esqueci se é o captopril ou se é o enalapril. Rapaz, agora eu esqueci, eu não sei se é o paracetamol, se é a dipirona, enfim. Qualquer medicamento genérico a pessoa venha comprar e aí ela, por alguma coisa, ela quer fazer uma consulta rápida, certo? Então é importante que tenha esse impresso com todos os medicamentos atualizados, porque, como falei, eles atualizam, né? Um medicamento que fazia parte daquela lista de genéricos já não faz mais parte, já está fora, já não é legalmente
autorizado para fazer a venda, está disponível, então eu tenho que estar com essa lista atualizada para os clientes virem a consultar quando eles precisarem ou quiserem. E no ato da dispensação, o cliente deverá ser informado sobre a posologia. O que é a posologia, tia, pelo amor de Deus? É justamente a quantidade de medicamentos que ele tem para tomar em tais horas do dia. Então, eu estou tomando um paracetamol de 8 em 8 horas, de 6 em 6 horas. Ou um antibiótico, que tem que ser tudo bem regularizado, né? Enfim, então é justamente quantos medicamentos, quantos comprimidos, quantas colheres de chá, enfim. É a quantidade que eu vou tomar daquele medicamento em tantas vezes durante o dia. Então, a posologia é isso, né? Como é que eu posso dizer? É a conduta terapêutica daquele medicamento. É a quantidade juntamente com quantas vezes ao dia, tá? A influência dos alimentos. Então, eu tenho que também... ele tem que ser informado, por exemplo, geralmente quando se toma sulfato ferroso, quem nunca tomou? Sulfato ferroso, ácido fólico, enfim, eles pedem para ser tomado com algum suco de fruta cítrica, porque ajuda na questão da absorção do ferro. Então é importante quando se for tomar, vou tomar com um suco de laranja, né? Enfim, são essas e outras informações. Como também tem alguns alimentos que impedem a absorção correta, né, daquele medicamento. Então, são coisinhas básicas que a gente é bom saber, né? Que nós devemos saber para estar repassando essas informações. Porque, às vezes, a pessoa toma um medicamento e não serve. Ah, eu tomei, mas não se viu. Mas porque eu não tomou na hora correta, né, na quantidade correta que foi prescrita, ou porque tomou e depois comeu alguma coisa que influenciou na absorção, ou porque não era naquele... Enfim, então, às vezes por uma informação que você se negou, que você simplesmente não quis repassar, a pessoa fez uso inadequado. E sim, ou seja, mas tia, não é culpa minha. Pode ser culpa do profissional que também não dá a orientação correta, mas... ele foi se propagando esse erro, ele poderia ter se estagnado ali se você tivesse dito as orientações, tivesse repassado as orientações de maneira correta. Como também é importante que o cliente seja informado sobre a interação com outros medicamentos. Eu também já falei, né, nas primeiras aulas com vocês, lá na segunda aula, ainda quando a gente tinha as aulas presenciais, sobre a questão da interação com outros medicamentos, que tem que ter muito cuidado. Por exemplo, quem toma um anticoncepcional e faz uso de antibiótico. Ou mesmo a interação com bebida alcoólica, né? Quando está fazendo algum tratamento, se não a maioria não é correto, se eu estou fazendo algum tratamento medicamentoso, eu estou fazendo ingestão de bebida alcoólica, mas há alguns medicamentos que potencializam o efeito do álcool ou simplesmente o efeito do álcool corta a ação medicamentosa. Então, a gente falou isso nas primeiras aulas, que é importante a gente ter conhecimento, né, dessas interações, com qual medicamento pode, né, anular o efeito desse outro medicamento e aí nenhum nem outro se vir. Ou então ele pode potencializar os efeitos colaterais desse, certo? Então é importante essas informações serem repassadas, tá? Como também o reconhecimento das reações adversas potenciais e as condições de conservação do produto. Então isso é importante. Vamos supor, olha, eu vou tomar esse medicamento, o Anita, né? Que muita gente toma, que é um antiparasitário, quem nunca tomou? E aí a questão da urina, ou então das fezes, pode vir de uma forma diferente. Aí a pessoa se assusta, olha, eu tomei esse medicamento, eu notei que as minhas fezes, a minha urina não tá do mesmo jeito que antes. Ou seja, por falta até mesmo de uma orientação, porque você poderia ter dito, olha, vai acontecer isso e isso com a sua urina, com as suas fezes, certo? E para a pessoa não ficar assombrada e às vezes até parar de tomar o medicamento por achar que o medicamento está fazendo mal, quando na verdade é um efeito esperado. Ou então quando ele tem, sim, possíveis reações adversas que... essas reações adversas, elas podem ser potenciais de uma maneira que venha a causar algum dano para o cliente. E aí, às vezes, a pessoa não sabe ler, né? Então, é importante você repassar, olha, esse medicamento, ele pode causar isso e isso, pode trazer dor de cabeça, febre, um mal-estar. Aí ela vai saber que se sentir isso é porque é o esperado. Mas, aí você pode dizer, olha, mas tenha cuidado. Se você sentir esse efeito, que já é um efeito mais potente, uma reação adversa mais vamos dizer, perigosa, entre aspas, mais forte,
então você tem que estar procurando um serviço de saúde, ou se você sentir isso, você para o medicamento e procura um profissional de saúde, né, um serviço mais próximo. Então é importante essas informações, a gente acha que é besteira, mas para quem não sabe ler, para quem não tem conhecimento, para quem é leigo, né, dessas informações, é importante a gente repassar, certo? Como também as condições de conservação, e isso é importantíssimo. Se o medicamento diz, lá no medicamento, na bula diz que esse medicamento tem que ser conservado em um local arejado, que não seja úmido, em um local seco, livre de fontes solares, de raios, enfim, raios ultravioleta, enfim, olha, vem dizendo que é para ser guardado em tal canto, então você fale, olha, quando o senhor chegar em casa, que o senhor for fazer uso do medicamento, o senhor não deixe isso aqui num local úmido, que possa ter contato com água, enfim, ele vai entender, né? E é importante porque essa questão do estado de conservação do produto pode ser que venha alterar alguma coisa, alguma utilidade farmacêutica, ou algumas substâncias que contém naquele comprimido, naquele medicamento, e ele não venha fazer o efeito desejado, certo? Então, é importante estar se repassando essas informações. E aí, antes da pausa no vídeo, o que é que eu devo observar na receita, né? Algumas coisas a gente já viu na resolução, porque a resolução traz bem direitinho o que é que tem que ser feito, o que é que eu tenho que observar e tal. Então, os medicamentos sujeitos à prescrição somente podem ser dispensados mediante a apresentação de uma receita médico-odontológica ou odontológica. É muito importante você observar alguns critérios, alguns pontos. Então, a gente já tinha visto medicamentos que precisam de prescrição, eu só posso liberar aquele medicamento ao cliente se ele estiver com a prescrição em mãos, seja de um médico, seja de um odontólogo, de um dentista, enfim. Ele tem que estar com a receita em mãos, porque diz que eu só posso dispensar se tiver, então ele tem que estar com a receita em mãos. Cíntia, mas ele chegou com a receita lá na farmácia, eu não estava entendendo o que estava escrito, estava toda rasgada, rasurada, não estava com a identificação do paciente, eu vou mesmo assim, ele está com a receita, mas eu vou mesmo assim dispensar? Não. Tem alguns pontos que a gente tem que observar. Se ela está legível, se não contém rasuras, se apresenta a identificação do paciente, se apresenta os dados do medicamento como o nome, a concentração do fármaco, a forma farmacêutica, a dose, a quantidade, a duração do tratamento. Então, tudo isso tem que estar prescrito na receita, certo? Outras coisinhas que eu devo também observar. Se indica o local e a data da emissão, se apresenta a identificação do profissional juntamente com o seu registro junto ao conselho correspondente, se é o médico, vai estar com o CRM, se é do Conselho Regional de Odontologia, vai estar com o CRO. Enfim, tem que ter lá o nome do profissional e o carimbo, tá? O registro. E também apresentar a assinatura do prescritor. Então, às vezes, por falta de atenção, ou mesmo pelo vexame da hora, às vezes acho que é uma coisa tão monótona, tão rotineira, que eu só, tá certo, aí esse medicamento entrego. E aí, se acontecer alguma coisa errada, também vai vir para mim, porque foi eu que dispensei o medicamento sem fazer as observações corretas. Então, tem que observar todos esses pontos. Não basta somente eu chegar lá com a receita, aparentemente bonitinha, e aí eu não observar o que é que tem nessa receita, se está identificada, se está com o nome do profissional, se está com a assinatura do profissional, se está com as dosagens, a quantidade, a forma, né, a duração do tratamento. Tudo isso tem que estar prescrito, tudo isso tem que estar lá lindo e bonitinho, nem rasurado, nem rasgado, enfim, certo? E com a identificação do paciente, como é que eu vou dispensar um medicamento para fulano de tal, para dona Raimunda Maurício, e aí na receita não tem o nome dela, certo? Então, é uma irresponsabilidade minha também como profissional e funcionário daquele estabelecimento, tá? Então, agora eu vou dar pausa no vídeo para ele não ficar tão extenso, certo? E aí a gente vai vir em seguida relembrando alguns conceitos sobre o medicamento genérico, medicamento de referência, similar, para a gente entender e a gente saber quais precisam e é necessário a receita, quais é realmente obrigatório ter a receita e quais são a questão, quais são os meus comportamentos, o que eu tenho, como eu tenho que me importar frente ao atendimento ao cliente, tá? Então, vou voltar no outro vídeo para não ficar tão extenso.